Os barões das drogas financiam o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Parece tão absurdo que parece algo saído de Alice no País das Maravilhas ou do outro lado do espelho. Mas, logicamente, quais são os objetivos dos cartéis, por exemplo? Restaurar operações bilionárias para eles de trazer ilegais para os Estados Unidos da América potenciais prostitutas de ambos os sexos, incluindo crianças e, claro, drogas. Quais são os objetivos do Partido Democrata? Trazer de volta o fluxo de imigrantes? E não importa o que venha junto com isso, porque do ponto de vista deles, os migrantes significam cadeiras no Congresso. Já mencionei isso antes. E o segundo é impedir Trump de limpar o país dos ilegais. Os objetivos coincidem. Por isso, dinheiro na mesa. E bastante. Isso é uma edição urgente de notícias da Fox News. Os cartéis estão trabalhando com grupos terroristas de esquerda nos Estados Unidos, oferecendo milhares de dólares para o assassinato de altos funcionários da fronteira. De 5 a 10 mil dólares por sequestro de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega ou da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Ataque não letal, 50 mil dólares pelo assassinato de altos funcionários. Aqui está. Greg Bivino, ele trabalha em Chicago. Antes de continuarmos, isso é absolutamente loucura. Isso é absolutamente loucura. São cartéis. Cartéis latino-americanos. Sabe, todos esses Sinaloa, blá blá blá, talvez Trem de Aragua. Isso é Drug Enforcement Administration, organização narcoterrorista, muitos cartéis. Eles estão dispostos a pagar de 5 a 10 mil dólares pelo sequestro de agentes da patrulha de fronteira, 5 a 10 mil. Eles precisam estar vivos. Eles vão exigir resgate, obter informações deles. Coleta de informações de inteligência e doxing de agentes da patrulha de fronteira, 2 mil dólares. Assassinato de altos funcionários da patrulha de fronteira, 50 mil dólares. Quando falamos sobre, sabe, essa é uma palavra perigosa. Essa palavra com a letra V. Guerra. É quase como uma guerra. É isso que você veria em caso de guerra. Ele diz que colocaram uma recompensa pela cabeça dele. Veja. Temos recompensas de 50 mil dólares pelas cabeças de agentes federais da lei. Temos criminosos batendo carros, criminosos trazendo armas para protestos. Isso não é um crime de rua comum. Aqui em Chicago, há ataques diários contra agentes de fronteira, oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e aliados das forças de segurança, frequentemente várias vezes ao dia. Olhem para isso, vocês têm imigrantes mascarados, que eu presumo serem ilegais, atirando pedras. Isso aconteceu ontem. Eles estão jogando pedras em Chicago, nos agentes de fronteira. Na verdade, esses são veículos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, assim como veículos do Departamento de Segurança Interna. Meu Deus, nós somos uma nação ocupada. Eu não posso imaginar como alguém pode negar que isso é um problema. Ao mesmo tempo, os prefeitos de Los Angeles, Chicago e Portland emitiram decretos proibindo a cooperação com imigrantes ilegais. Ou seja, o Partido Democrata protege os imigrantes ilegais que roubam, estupram, espancam e matam cidadãos americanos. Não digo que todos os imigrantes ilegais cometem crimes, mas nem todos estão sendo deportados. Primeiro, tentam deportar os criminosos, ou seja, aqueles que cometeram crimes. Os democratas defendem os criminosos e não dão o direito nem a possibilidade para as autoridades de prender. Eles os deportam, se forem ilegais, naturalmente, do país. Se não resolvermos agora, não fizermos deportações em massa e não retirarmos os ilegais do país, já será tarde demais. Mal lidamos com o problema como ele é. É uma questão de força de trabalho, é uma questão de recursos humanos, é preciso um certo número de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega para deportar uma certa quantidade de imigrantes ilegais. É uma equação matemática e já, do jeito que as coisas estão agora, mal conseguimos resolver esse problema como ele é, isso já é incrivelmente difícil. Então... Ou seja, alguém está financiando a resistência organizada tanto de cidadãos americanos, cujo principal ganho vem da participação em tumultos pagos, quanto de ilegais, que recebem mais jogando pedras do que se estivessem cavando valas ou carregando tijolos. Alguma substância química está sendo pulverizada bem nesse cruzamento.
Pouco antes, você notou a presença de oficiais da polícia de Chicago e alguns comandantes tentando iniciar um diálogo. Após a recusa da polícia de Chicago ontem em cumprir as ordens inconstitucionais do prefeito e do governador Paul Lee, a polícia de Chicago está ajudando os federais e ou você os ajuda ou prende os arruaceiros sozinho. Rápido, amigos, nós fomos testemunhas dessas cenas por todo o país repetidas vezes, a cada poucas semanas, a cada poucos meses, já faz décadas, seja a Antifa, rebeliões de imigrantes ilegais, gangues de Arágua tomando blocos residenciais. Nós vimos essas situações de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Devemos aplicar a lei da rebelião? Devemos aplicar a lei da todo o país. Resistência organizada à lei, à ordem, ao silêncio da imprensa e às resistências. Já disse prefeitos e governadores democratas, naturalmente, que são muito parecidos, desejam violência, incêndios e assassinatos em suas cidades. Se você tem um green card A, ou visto de turista, ou visto de estudante, como vimos, sim, sabe, se você é membro de uma organização comunista estrangeira, se você fez parte de uma organização paramilitar estrangeira, se você já apoiou publicamente um grupo terrorista, realmente não precisamos que você esteja no país. Isso tudo é meio que a minha opinião. É preciso reconhecer o problema antes de resolvê-lo. E agora vocês que estão mastigando... A mulher convidou. Vocês que acham o currículo de Katowice sem esperança, por acaso, venha. E a encantadora Keiichi, uma pessoa entre os convidados do Tatu, é ofensiva, mas é uma minoria grande e poderosa o suficiente. E M, sabe, é bem financiado, com muitos recursos e vozes influentes da mídia apoiando. E isso, eu acho, é o problema interno mais significativo que temos nos Estados Unidos da América. Essa é a justificativa da violência que, claro, depois leva a ações reais. Muito dinheiro, muitos ativistas democráticos, muita imprensa. Acho que agora vocês não ouvem isso com tanta frequência, mas com certeza 2, 3 ou 4 anos atrás a gente ouvia isso todo dia. Se você se recusa a reconhecer que um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem, ao recusar concordar e apoiar a agenda ou retórica trans, você contribui para o genocídio de pessoas transgênero. Suas declarações ou sua recusa em seguir a retórica deles, isso é genocídio. Tudo bem, aqui está o que diz J.D. Vance. Ele diz que se você conseguir convencer essas pessoas da esquerda de que todo mundo que discorda delas é genocida, fascista, neonazista e assim por diante, então daí é bem fácil passar para a violência real no mundo. Ou para eles, em suas mentes doentias, justificam atos de violência real, certo? Por isso não surpreende que ocorram tantos atos de terrorismo interno de extrema esquerda. Tenho certeza, o nome dele é M. Taylor Robinson, suposto assassino de Charlie Kirk. Tenho certeza de que, na mente dele, pervertida e de extrema esquerda, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Acredito que, na mente psicótica dele, ele pensava estar fazendo o certo. Durante toda a vida adulta e adolescente, ele foi doutrinado pela mídia e redes sociais de esquerda, além da grande mídia. Que Charlie Kirk é nazista, Charlie Kirk é uma ameaça à Constituição, Charlie Kirk é perigoso, Charlie Kirk quer te matar, Charlie Kirk é o mal, Charlie Kirk isso, Charlie Kirk aquilo, blá blá blá. E se você é um jovem mentalmente instável, se você tem algum problema de saúde mental ou tendência a isso, seu cérebro interpreta tudo de forma distorcida. Você pensa, Charlie Kirk é uma ameaça, preciso eliminá-lo. Certo. E isso se repete várias vezes. Nós, sem dúvida, temos violência extremista de esquerda neste país, e é exatamente essa retórica vinda da esquerda que realmente cria toda essa dinâmica desde o início. Sabe, da esquerda é meio que um piscar de olhos, um empurrãozinho. Você vai ouvir pessoas da esquerda dizendo, neste país nós matamos nazistas. E então eles vão dizer, e Donald Trump também é nazista. Piscar de olhos.
Neste país, nós matamos nazistas. E todo mundo que votou no Trump é nazista. Piscar de olhos, piscar de olhos. É isso que eles vêm fazendo há 10 anos repetidamente. Não surpreende que pessoas da extrema esquerda sigam cometendo violência interna. Aliás, tudo isso faz parte do plano deles. Primeiro foi dita a palavra na Torá. Ela se tornou o começo, o gatilho, a razão para a ação. E a ação, como podemos ver, leva indivíduos psiconeuróticos instáveis a medidas extremas. Autoexpressão dos instáveis ou pagos? Talvez dos pagos, sim. Acabamos de ver os valores que os cartéis de drogas oferecem pela morte de funcionários do Serviço Federal de Imigração. Pagam de 50 a 60 mil dólares por cada um morto. A realidade da situação em que nos encontramos, certo. A unidade exige que todos estejam na mesma sintonia, compartilhem os mesmos valores. E a verdadeira unidade exige reconhecer o fato de que, sim, há malucos dos dois lados. Com 330 milhões de habitantes, é inevitável encontrar pessoas malucas em todo o país. A violência política é simplesmente um fato estatístico. Isso é um grande problema no flanco esquerdo. Se alguém da esquerda fosse morto, Deus me livre. Tenho certeza de que você poderia encontrar uma pessoa que talvez comemorasse isso, ou uma pessoa que fosse ofensiva, mas o fato é a maioria. Isso se tornou algo comum, celebrar a morte de Charlie, dizer que talvez ele merecesse morrer porque dizia coisas odiosas, como, por exemplo, não queremos que mulheres joguem, ou não queremos que homens joguem em esportes femininos. Ou simplesmente tentar justificar o assassinato dele, mentir sobre o que ele disse para justificar o assassinato dele. Isso foi simplesmente nojento e vergonhoso. E uma das coisas que nós simplesmente precisamos, eu quero que nosso país esteja unido novamente. Eu realmente quero, digo eu, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, eu realmente sinto que represento cada pessoa, até mesmo aqueles que dizem coisas horríveis. Para alcançarmos unidade no país, precisamos reconhecer que matar por pensamentos e crenças é errado. Esse impulso violento é hoje um problema maior na ala esquerda que na direita. De onde vem o dinheiro da Antifa? De onde vem o dinheiro da Black Lives Matter? De onde vem tanto dinheiro para aqueles que organizam os motins dos imigrantes ilegais? 3 fontes. Dinheiro roubado de nós, tipo um retorno da Ucrânia. Lá, bilhões roubados sob o pretexto de evitar o suposto colapso da economia americana. Essa é a primeira fonte. Dinheiro da China, a segunda. E como agora está ficando claro, dinheiro dos cartéis de drogas, a terceira. Sim, senhores, mas para o final vou compartilhar uma informação incrivelmente interessante relacionada à prisão. De quem vocês acham que estou falando? Legendas. Na verdade, são fontes de financiamento excelentes. É preciso odiar muito a América. É preciso desprezar as pessoas que vivem na América para aceitar esse dinheiro sujo e usá-lo contra seus vizinhos, parentes, amigos, simplesmente cidadãos que vivem suas vidas e não te incomodam. Todas as 3 fontes dão dinheiro para desestabilizar a América. Todos sonham que o sonho americano, a vida americana, a sociedade americana sejam destruídos. E agora, uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Trump e o FBI vão fazer uma declaração. À luz do que estamos fazendo, e ontem de manhã cedo, voltei do Oriente Médio, onde celebramos um acordo histórico que pôs fim a anos de sofrimento e conflitos. É incrível, todos os países se uniram, quero dizer, até mesmo inimigos vieram e apoiaram totalmente tudo isso. Nunca vi nada parecido, ninguém viu nada parecido. Assim como promovemos paz e estabilidade fora, também restauramos paz, segurança e estabilidade em casa. Em Distrito de Colômbia, você percebe isso em Washington, Distrito de Colômbia, talvez mais do que em outros lugares. Chegamos lá e em 12 dias tudo estava ótimo, em 30 tão seguro quanto qualquer cidade do país. Foi incrível. Retiramos 1.700 pessoas de lá. Geralmente eram criminosos profissionais e pessoas que a administração Biden não deveria ter permitido. Historicamente, também nos meses de verão, eram uma época em que o índice de crimes violentos aumentava, como você sabe, mas não durante o governo do presidente Trump. Hoje anunciamos os resultados da Operação Calor de Verão, uma grande ação das forças de segurança.
Estivemos em muitas cidades sobre as quais as pessoas não sabiam. Mantivemos isso um pouco em segredo e isso teve um grande impacto. Você ouvirá sobre isso em breve. Nos últimos meses, os escritórios do FBI em todos os 50 estados tornaram o combate aos crimes violentos a principal prioridade. E foi exatamente isso que fizeram, prendendo milhares dos criminosos mais violentos e perigosos. Essas são algumas das pessoas mais perigosas e cruéis do mundo. Em muitos casos, eles foram autorizados a entrar devido a uma política de fronteiras abertas, considerada tola, onde qualquer um podia entrar. Eles liberaram prisões, instituições correcionais e hospitais psiquiátricos para o nosso país. As pessoas atrás de mim fizeram um trabalho incrível. Se não fosse essa administração, tudo teria sido muito mais fácil. Eles deixaram milhões entrarem no país, pessoas que não deveriam estar aqui, incluindo mais de 11 mil assassinos, metade deles matou mais de uma pessoa e muitos já sumiram ou estão presos. Não queremos que eles voltem, então os colocamos em nossas prisões, apesar de não querermos. Depois os devolvemos aos seus países. Trabalhando com parceiros estaduais e locais, o FBI prendeu mais de 8 mil criminosos violentos durante esse período. Em grandes cidades como Nova Orleans e Nashville, vimos um aumento de 250% no número de prisões. Nós realmente nos unimos e seguimos os mais perigosos. Isso inclui 725 pessoas procuradas por crimes violentos contra crianças e assassinatos. Essas prisões complementam o trabalho de nossas históricas forças-tarefa federais que atuam em Washington. O grupo de segurança. Foi incrível. O trabalho deles é inacreditável e muito gratificante, pois tantas pessoas vão jantar. As principais ações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, ou seja, o Serviço Federal de Imigração, eram encontrar e capturar não apenas imigrantes ilegais, mas criminosos ilegais que cometeram crimes antes de virem para os Estados Unidos da América ou já aqui. Como isso afetou as estatísticas de crimes aqui no país? Crimes violentos caíram quase 20% no país em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o verão mais seguro e tranquilo em 20 anos. E para ser sincero, ainda nem começamos. Se não tivéssemos que lidar com todos esses governadores radicais de esquerda, poderíamos, por exemplo, resolver a situação de Chicago. Esse é um resultado muito bom. Reduzir a criminalidade em 20% não é um passo, mas um salto à frente. Em um curto período de tempo, ocorreram 4 mil assassinatos em Chicago. Temos que ouvi-lo dizer que somos mais pessoas. E as pessoas em Chicago usam bonés MAGA. Você tem mulheres, lindas mulheres negras, que usam bonés MAGA. Deixem o presidente entrar, não importa como. Eles não se interessam pela Guarda Nacional, Exército ou Marinha. Tragam os fuzileiros navais, eles só querem que o crime acabe. E ainda mais por causa do sucesso que tivemos em Washington, acho que se não tivéssemos tido esse sucesso, ninguém acreditaria. Desde o início da administração, o FBI prendeu mais de 23 mil criminosos violentos, mais que o dobro do registrado no último ano do governo Biden. O FBI também destruiu ou prejudicou seriamente as atividades de mais de 170 grupos e gangues do crime organizado, 1.600 das gangues mais violentas, e confiscou mais de 6 mil armas de fogo ilegais. E eles localizaram e prenderam 4 fugitivos da lista dos mais procurados. Na verdade, 2 deles foram os criminosos mais procurados do mundo. Ainda há muito trabalho a ser feito. Ao enfrentar a feroz resistência dos democratas, aqui cada estado é como um país separado e o governo federal nem sempre pode agir livremente nos territórios dos estados. Desta vez conseguiram. Conseguiram, mesmo com uma resistência enorme, alcançar resultados realmente excelentes. E quanto menos criminosos houver nas ruas das nossas cidades, mais tranquilos nós viveremos. Mas os jornalistas foram reunidos não para se gabar dos sucessos, e sim para contar o que esperar daqui para frente. Espero que a mídia observe esses gráficos, pois mostram os melhores índices de combate ao crime da história dos Estados Unidos. E se passaram apenas 7 meses, para isso, escolhemos a Operação Calor de Verão, criada pelo FBI para combater criminosos violentos.
E em apenas 3 meses, 8.700 criminosos violentos foram presos. Vocês apreenderam 2.200 armas de fogo das ruas para sempre, para proteger nossas comunidades. Vocês apreenderam 421 quilos de fentanil. Para colocar isso em perspectiva, isso é suficiente para matar 55 milhões de americanos. Foram apreendidos 45 mil quilos de cocaína. E graças aos nossos parceiros do Ministério da Justiça, foram emitidas 2.100 acusações em apenas 3 meses, de junho a setembro. Senhor Cristóvão, isso já seria histórico em um mandato de 4 anos, e o senhor conseguiu em 7 meses. Permitimos que bons policiais trabalhassem, e junto ao Ministério da Justiça, prendemos, julgamos e encarceramos essas pessoas. E se isso não fosse suficiente, quando você olha para o ano, por todo o período de 7 meses do qual estamos falando aqui, nos últimos 4 anos do governo Biden, 16 mil, 17 mil, 15 mil, 15 mil. Esse é o número anual de prisões de criminosos violentos no país durante o governo Biden. Senhor presidente, em 7 meses, o senhor realizou 27, 28, até 600 prisões de criminosos violentos. Graças à liderança e à dedicação dos agentes do FBI, que agora podem exercer seu trabalho antes impedido. Porque esse departamento antes era usado como uma arma e politizado. E é isso que acontece quando você tira os dentes da instrumentalização. Esse número é histórico em todos os aspectos. 28 mil pessoas foram presas apenas por crimes violentos. Então, ao olhar esses gráficos, se não se importar, vou passar para cá. Veja os indicadores não só dos crimes violentos, mas também da segurança do país. Senhor presidente, no seu governo, o FBI localizou 5.400 crianças. 30% a mais que no ano passado. Uau! Em comparação com a administração anterior, as prisões por crimes violentos contra crianças aumentaram em 10%. Encontraram 5.400 crianças. Administração Biden. Ou seja, deixados entrar no país e depois entregues a pessoas desconhecidas por motivos desconhecidos, sem saber como encontrá-los. Desapareceram 300 mil crianças e adolescentes nos Estados Unidos da América. Ou seja, em 4 anos entraram 300 mil. Eles estão sendo procurados pelo FBI, polícias locais e unidades especiais do Departamento de Justiça. Suspeito que uma parte deles acabou em escravidão, às vezes em bordéis, às vezes o banco segue, não estão mais vivos, morreram de forma não natural. Mas quero dar 2 exemplos do que a Summer Heat fez que espero que seja relevante para todos nesta sala. O primeiro exemplo é de mais de 4 anos. Durante a administração anterior, no centro de uma cidade no Alasca, um hotel era usado como ponto de drogas. Durante um período de 4 anos e meio, houve mais de 1.000 chamadas para o 911. Nesse único hotel ocorreram muitos crimes violentos, tráfico de drogas, overdoses e assassinatos. A Operação Summer Heat entrou lá, não só prendeu todos os envolvidos que controlavam o hotel, mas também confiscou o hotel. Então, esse é um dos exemplos do que a Operação Summer Heat significa para os americanos comuns, que só querem viver em paz. O segundo exemplo é um grande grupo de tráfico de drogas que vendia fentanil em Washington. Eles enviavam fentanil M usando aviões comerciais, colocando comprimidos e pó de fentanil M em malas, transportando-os da fronteira sudoeste, principalmente do Arizona, até Washington. Isso continuou por muito tempo e toda a organização foi presa. E eu dou esses 2 exemplos porque é fácil olhar para o quadro e ver 1.000 prisões. O quanto nossas comunidades mudaram agora em comparação com os últimos 4 anos. Há exemplos reais. Cada prisão torna nossas ruas mais seguras. Isso se deve ao trabalho desta administração, presidente Trump e diretor Patilha. Então vou dizer a vocês, procuradora-geral Bondi e eu, diariamente, com o diretor Patilha, buscamos formas de seguir esse trabalho. E isso não vai parar. Como disse a procuradora-geral e como disse o presidente, isso é só o começo, ou a primeira fase, ou o início, como quiserem. Mas isso vai continuar. Por quê? Para quê? Os democratas, os líderes do partido, defendem os ilegais, os criminosos, organizam motins pelo país, arrecadam dinheiro dos cartéis dos inimigos da América, dinheiro roubado, lutam contra o quê ou por quê?
O governo federal está tentando garantir o cumprimento do que é claramente uma questão federal. Isso é imigração. E nós temos a polícia de Chicago. Claro, acho que dá para dizer que eles não estão respondendo ao chamado. Temos governadores e prefeitos que ativamente incentivam as pessoas a resistirem à lei federal, até mesmo criando zonas de refúgio onde o governo federal não pode entrar. Aonde isso tudo vai levar se não tomarmos cuidado? Primeiros professores, é uma honra falar com você. Eu acompanho tudo o que você diz e escreve. Minha esposa, Becky, é ainda mais fã. Está claro para mim que depois de 4 anos com o presidente Biden, o Partido Democrata hoje acredita que verificar as pessoas na fronteira é racista. Eu acho que isso é sensato, mas não tenho dúvidas. Alguns vão dizer, tentam esconder isso, mas eles simplesmente acreditam em fronteiras abertas. Agora, esse é o privilégio deles, o direito deles como americanos de acreditar nisso, mas eles não podem deixar de seguir a lei, e a lei é muito clara. E a maioria dos americanos vê a fronteira sul da mesma forma que vê a porta da frente de casa. A maioria dos americanos tranca a porta da frente à noite. Eles não fazem isso porque odeiam todos lá fora. Eles fazem isso porque amam as pessoas que estão dentro e querem saber quem entra e sai da casa deles. Então, é possível ser a favor da imigração legal e contra a imigração ilegal sem ser incoerente. Finalmente cheguei à conclusão de que os democratas, seria mais honesto intelectualmente se apenas dissessem: não achamos que deveriam existir fronteiras. É um pouco estranho deixar qualquer um entrar no país, roubar, matar, talvez explodir. Ou, como a Venezuela, liberar todos os hospitais psiquiátricos para virem para cá e deixá-los entrar. E as leis nos Estados Unidos da América obrigam a oferecer moradia, saúde, assistência, educação e dinheiro a eles. Não, é um pouco, claro, naturalmente, só um pouquinho. Mas se você multiplicar esse pouquinho por 20 milhões, aí já não é tão pouco assim. Pela Constituição, isso é considerado um direito. Pela nossa Constituição, isso é considerado um direito. Isso é uma questão moral, mas você tem que cumprir mesmo assim. Se eu fosse rei por um dia, eu não sou rei e nem quero ser. Eu faria o mesmo que a administração do Trump está fazendo. Eu cumpriria a lei. Eu enviaria agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e eu sugeriria, para esses prefeitos, governadores que claramente têm um problema com a criminalidade, especialmente nas áreas urbanas, eu sugeriria também enviar agentes da lei para ajudá-los com o problema de criminalidade deles. Eu simplesmente não consigo. Se eu fosse prefeito de uma grande cidade ou governador de um estado com criminalidade, aceitaria de braços abertos ajuda extra das forças de segurança. E para mim é um mistério porque os democratas não aceitam isso, exceto pelo fato de serem contra tudo o que o presidente Trump apoia. Se o presidente Trump defendesse que respirar é necessário para sobreviver, os democratas prenderiam a respiração. Quero dizer, tudo ficou tão ruim. Isso é realmente ridículo, de verdade. Se Trump dissesse que todos devem respirar, os democratas parariam na hora. Engraçado. O que você acha que foi o ponto de virada para o Partido Democrata que os fez seguir por esse caminho? Sim, isso envolve o grupo ou seja, as mini-crow, ambientalismo e transgenerismo radicais. Então, sabe, essas 30 a 70 questões nas quais eles estão focados, esse ódio ao Trump, isso começou a se formar na época do Obama. Qual é o seu diagnóstico do que aconteceu com esse partido? Eu acho que foi o presidente Obama. Eu acho que sempre houve uma luta dentro do Partido Democrata. Existe uma dentro do Partido Republicano, mas especialmente dentro do Partido Democrata. Entre o que eu chamo de ala dos lunáticos ou ala socialista e os democratas tradicionais, presidente B. Clinton, para ser mais preciso, trouxe o Partido Democrata de volta ao mainstream. É exatamente por isso que ele foi eleito 2 vezes. Presidente Obama, ele moveu o partido ainda mais para a área esquerda. Na minha opinião, professor, ele não conseguiu ir tão longe para a área esquerda quanto queria, mas levou o partido o máximo que pôde. E então o presidente Biden foi eleito e a maioria das pessoas, eu acho, que votaram no presidente Biden achavam que estavam recebendo uma segunda vinda de Bill Clinton. No lugar, receberam um primo de Bernie Sanders, porque tantas pessoas da equipe do presidente Obama estavam na Casa Branca e para muitos deles isso era como um terceiro mandato.
E foi então que eles apareceram e depois permitiram, por assim dizer, a ala despertada, se quiser, a ala louca do Partido M. Vocês tinham pessoas na Casa Branca que sentiam apenas desprezo pela América. Eles deveriam sentir gratidão, mas sentiam desprezo pela América. Vocês tinham conselheiros do presidente que acham que as crianças deveriam poder mudar de sexo no recreio? Sim, isso foi simplesmente inacreditável. E essa é uma das razões pelas quais os democratas perderam as eleições. Tipo, como um terceiro mandato que Barack Obama queria avançar essa pauta sem deixar suas digitais, e foi isso que ele fez. Bem, quero dizer, obviamente, existe o ramo socialista, o ramo bolchevique, o ramo dos lunáticos, como às vezes eu chamo no Partido Democrata, e ele está ganhando força e controlando a situação. Para ser honesto, o líder deles não é o senador Schumer mas sim o líder da minoria, Jeffries. É a deputada Ocasio-Cortez, isso é claro. E muito do que, na minha opinião, o senador Schumer faz no Senado, insistindo no fechamento. Ele quer que a ala dos lunáticos, liderada pela deputada, goste dele. Eles nem gostam dele, e por causa da sua política interna, ele quer que eles gostem dele. Eles nunca vão gostar. E a maioria dos outros democratas, não todos, mas a maioria dos outros democratas no Senado, entende melhor sobre essa paralisação, mas eles têm medo da ala dos lunáticos, quero dizer, da ala socialista dos lunáticos. A ala do partido vai eleger um prefeito socialista em Nova York. Eu nunca pensei que veria isso na minha vida. Por que você acha que eles não têm certeza? Quando eles olhavam para as eleições de 2024 e consideravam essas questões chaves sobre economia, energia, transgeneridade e fronteira, eles estavam do lado dos 30%. Do lado dos 30%, isso significa que menos de 30% dos eleitores estão dispostos a votar nas ideias deles, enquanto 70% acham que eles são lunáticos obcecados. Por quê? Alguém no partido não diz, como Clinton depois de McGovern? Desde 1972, McGovern seguiu esse caminho e destruiu o partido, que só se recuperou após cerca de 20 anos, exceto pela breve passagem do Carter. Por que algumas pessoas não admitem que uma abordagem ao estilo Clinton de centro pode vencer nas eleições gerais? Eles não têm competência, eles simplesmente... Eles estão assustados. Se eu estivesse aconselhando o Partido Democrata, o que não faço, e claro, não quero, eu ligaria para Bill Clinton. E eu diria, nos ajude a entender como ser mais sensatos. E se distanciar da ala maluca que odeia George Washington, Thomas Jefferson, Dr. Seuss e o senhor Cabeça de Batata, porque todos eles são racistas. E alguns democratas falam sobre isso, por exemplo, Rahm Emanuel mas a ala socialista do Partido Democrata é extremamente bem organizada. Eles são muito ativos nas redes sociais, são muito organizados e ativos em termos de protestos pessoais e físicos, e eles estão por toda parte, como uma erupção nos senadores democratas, simplesmente por toda parte. E os senadores democratas estão assustados, eles estão realmente assustados. Eles têm muito dinheiro, não é? E eles têm uma quantidade enorme de dinheiro. E eles têm muito dinheiro. De onde? Sim, do camelo. Primeiro do Irã, depois do Catar, depois por desviar a ajuda americana. Para todos esses, digamos, países subdesenvolvidos ou semidesenvolvidos, e agora recebendo grana da China e dos narcocartéis. Uma combinação incrível. Engraçado que os cartéis e os chineses não sentem ódio pelos Estados Unidos, mas esses aqui sentem, queimam de ódio, chegam a se contorcer de tanto ódio. Vamos destruir tudo, roubar tudo, saquear, tirar de vocês, depois vamos escravizar vocês e viver como imperadores e faraós. Quando você olha para onde estamos agora, acho que é isso que chamamos de contra-revolução, que Trump está tentando realizar em 4 anos. E você olha para a natureza única da Constituição dos Estados Unidos, olha para nossa energia, nossa agricultura, nosso exército. Tem certeza de que estamos no 3º século ou é um renascimento? Você é pessimista, otimista ou neutro em relação ao que está acontecendo? Bem,
Eu sou otimista. Agora eu sou um otimista preocupado, às vezes sou um otimista paranoico. Eu tive que pausar esse vídeo para dizer que finalmente ouvi e entendi quem eu sou agora. E já penso que, até o fim dos meus dias, eu fui, sou e serei um otimista paranoico. Ou seja, um otimista que fica muito nervoso com o renascimento dos Estados Unidos da América e da cultura ocidental. Na verdade, da moralidade. Quisermos adiar. Pode ser melhor do que nosso presente ou passado. Sempre acreditei que somos tão bons quanto nossos sonhos e só temos tanto valor quanto nossos filhos. Mas não vou embrulhar isso em plástico bolha. A água em Washington, Distrito de Colômbia, não vai se limpar até tirarmos os porcos do riacho. Quero dizer, pegue só o FBI. Não haverá água limpa no riacho até tirarmos os porcos da água. Vou ter que lembrar disso. Quem gosta de um bom humor? Aliás, são comentários muito precisos, não apenas certeiros, mas diretos ao ponto, como dizem. Procurem por eles. Todos os dias aparecem na internet várias conversas do senador Kennedy nas audiências do Senado. Ele está no meu top 3 de senadores favoritos junto com Cruz e Paul. E se eu disser a vocês que os democratas, com o seu imprudente shutdown liderado por Schumer, acabaram de entregar ao presidente Trump a arma política mais destrutiva que ele já teve? Neste exato momento, enquanto falamos, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries estão caminhando direto para a armadilha mais perfeitamente organizada da história política moderna. E a parte mais bonita é que, ao que parece, eles não fazem a menor ideia do que os espera. Este é, claro, o Dr. Stephen Turley, a quem eu frequentemente cito e mostro. Em 4 meses, o número de inscritos dele cresceu de cerca de 500 ou 600 mil para 1,4 milhão. Isso acontece quando alguém oferece conteúdo interessante e boa apresentação. Então, agora oficialmente estamos no 15º dia do que pode se tornar o fechamento de governo mais longo da história dos Estados Unidos. Por mim, que permaneça fechado. Isso é incrível para nós, e a matemática é clara. Os republicanos votaram 8 vezes para reabrir o governo com uma resolução de continuidade limpa, por aquela mesma resolução pela qual Chuck Schumer e seus colegas democratas no Senado votaram em março, literalmente o orçamento da era Biden, mas os democratas decidiram fazer política e se recusam a votar nessa resolução limpa. Novamente, aquela mesma resolução limpa e de continuidade foi votada há apenas alguns meses. O que é um projeto de lei limpo. Isso significa que nada além do orçamento está anexado. Eles geralmente têm o hábito de anexar várias coisas lá que não têm nenhuma relação com o assunto. Mas esse mesmo orçamento, há um ano, todos os democratas votaram a favor. Era exatamente o mesmo, mas a diferença é que foi proposto pelo Biden. Os democratas têm um falastrão como Bernie Sanders, que acidentalmente revelou todo o jogo. Não estou brincando. Veja o que ele disse e admitiu na CNN. Eles tiveram meses para negociar e você abre o governo e nós perdemos a nossa influência. Claro, Bernie envelheceu. Não deveria ter falado demais, mas ele se descuidou, ficou todo animado. A garota era bonita e ele perdeu o controle. No dia 11 de outubro, ele anunciou algo que destruiu completamente a estratégia dos democratas. Trump encontrou 8 bilhões de dólares nos fundos de pesquisa do Pentágono para pagar nossas tropas durante o fechamento. Olhe este anúncio. E você tem dinheiro para pagar as tropas? 15 de outubro. E isso? Eu tenho uma pessoa que é muito rica. Você vai entender quando eu te disser quem é. Ele ligou para o doador, um grande cavalheiro, e disse: se for necessário qualquer quantia, se faltar para pagar as tropas, eu pago. Ou seja, ele vai pagar. O que você acha disso?
E é aqui que começa a parte mais interessante, porque os democratas passaram semanas criando grande parte da sua história, da sua propaganda, em torno do sofrimento das famílias dos militares. Então, eles sabiam que seus salários se tornariam inválidos a partir de hoje, dia 15. Eles já diziam que Trump não se importava com nossos soldados, mas de repente ele garante o pagamento de cada soldado. Enquanto os democratas votaram contra esse pagamento 8 vezes seguidas, e fica ainda pior, Trump agora oficialmente fez com que os democratas se posicionassem contra o pagamento às nossas tropas. Não dá para inventar isso, essa obsessão por Trump leva as síndromes a outro nível. O democrata de Connecticut, Jim Himes, participou do Face the Nation no fim de semana e afirmou que o pagamento feito por Trump às tropas é ilegal. Agora, democratas ameaçam acionar a justiça para impedir que republicanos e Trump paguem as tropas. É como pisar em uma mina terrestre. E foi exatamente isso que disse o presidente da Câmara, Mike Johnson. Se os democratas quiserem contestar o pagamento às tropas na justiça, que tentem. Sou grato ao comandante-chefe, que entende as prioridades do país, a necessidade de defesa nacional e a urgência que todos sentimos e pela qual votamos. Os republicanos votaram 8 vezes no Congresso, entre Câmara e Senado, para financiar tropas e pagar funcionários federais nessas agências importantes, pois reconhecemos essa necessidade. Enquanto isso, os democratas votaram 8 vezes para bloquear seus salários. Agradeço por termos um presidente que toma as decisões certas. Obrigado. Mas não foi só isso que Trump fez ao saber que os democratas queriam paralisar o governo. Ele também preparou uma lista dos programas mais caros ao coração dos democratas. O que é um programa? Qual o seu significado? Claro, é como sempre, a distribuição do dinheiro roubado de nós para vários grupos e organizações de esquerda. Agora, enquanto os democratas estão ocupados caindo nas próprias armadilhas, literalmente caindo nelas, Trump está usando esse fechamento para eliminar de vez programas inteiros dos democratas. Ele anunciou que na sexta-feira divulgará uma lista de programas apoiados pelos democratas que serão encerrados definitivamente. Shutdown, posso dizer isso de forma simples. E você é uma pessoa inteligente, então entende tudo, mas muitas pessoas não entendem. Os democratas estão perdendo por causa do shutdown, porque estamos fechando programas que são dos democratas, contra os quais sempre fomos contra. Então nós podemos, e em muitos casos eles nunca voltarão. Agora podemos fazer coisas que antes não podíamos. Nós estamos encerrando programas que são dos democratas, que queríamos encerrar ou que nunca quisemos que existissem. E agora nós os estamos encerrando, e não vamos permitir que eles voltem. Os democratas estão perdendo, e na sexta-feira teremos uma lista deles, encerrando alguns dos programas socialistas mais gritantes, semi-comunistas, provavelmente não totalmente comunistas, isso vamos deixar para Nova York, mas programas semi-comunistas. Na sexta-feira, esperem uma explosão. Na sexta-feira, esperem dos democratas um juramento de vingança, vingança, vingança. E um balde de lágrimas de crocodilo. Trump está tirando Pobulk, Uzon políticos, seus filhos, sobrinhos, indicados, seguidores. Onde mais eles podem viver às nossas custas, viajar para resorts às nossas custas, tomar banhos de champanhe, como senhores. Infelizmente, já vimos isso acontecer antes. Eles mesmos se filmam e depois esses idiotas postam na internet. Ai, pobres democratas, ou melhor, desculpe, pobres, mas absurdamente ricos democratas. E se eu dissesse para vocês que o maior escândalo da história americana está prestes a explodir, de um jeito que ninguém jamais imaginou? E se eu dissesse que após anos de mentiras e acusações, as denúncias finalmente serão feitas? O ex-principal conselheiro do Comitê Judiciário do Senado acabou de fazer uma declaração sensacional que está causando pânico em Washington e assustando todo político corrupto. Durante muitos anos, a grande mídia tradicional nos disse que Vladimir Putin roubou as eleições de Hillary Clinton em 2016, que a administração de Trump estava irremediavelmente comprometida com os russos, que o próprio Trump era um verdadeiro agente russo, servindo fielmente aos interesses do Kremlin.
Mas agora, graças ao trabalho investigativo de pessoas como Kash Patel e ao que você fez em 5 de novembro, cada vez mais coisas estão sendo reveladas. Que o verdadeiro crime, é claro, não foi nada do que Trump tenha feito. Foi a máquina de Obama, Biden e Hillary acionada contra tanto o candidato à presidência quanto o presidente em exercício. Agora sabemos que a operação com o codinome Crossfire Hurricane foi uma investigação de contra-inteligência sobre a campanha presidencial de Trump e seus supostos vínculos com autoridades russas. Agora sabemos disso. Desde o início, isso não passou de uma tentativa de sabotar a campanha presidencial. E então, depois que Trump foi eleito, isso se transformou em uma verdadeira conspiração do Estado profundo que buscava derrubar o presidente legitimamente eleito. Tudo isso já sabemos. O que houve de novo? Agora, Crossfire Hurricane, se você não sabe, foi iniciado para encobrir outro escândalo do FBI, ou seja, as investigações comprometidas do escândalo dos e-mails de Hillary Clinton. Então, aqui você tem um escândalo em cima de outro escândalo. Hillary Clinton cometeu crime ao obstruir a justiça, apagando e-mails secretos em seu servidor pessoal que haviam sido solicitados por intimação. Um crime que qualquer um de nós pegaria muitos anos de prisão. Agora sabemos que a investigação do FBI sobre isso foi uma fraude. Ela foi totalmente comprometida pelo então diretor do FBI, James Comey, e pelo agente do FBI, Peter Strzok, que é um fanático de esquerda feroz e liderava a investigação sobre Hillary. Agora sabemos que ambos a inocentaram desde o começo. Foi uma investigação totalmente farsesca, mas caso Trump vencesse em 2016, eles precisavam, como o Strzok chamou, de um seguro para garantir que essa investigação fraudulenta nunca viesse à tona. O FBI estava apenas se protegendo. Com um novo escândalo em grande escala, bem, supostamente um escândalo. E assim, eles de fato iniciaram uma operação chamada Crossfire Hurricane, onde fabricaram acusações contra Trump, dizendo que ele conspirou com a Rússia para roubar as eleições. Então, o diretor do FBI, James Comey, e seu vice, Andrew McCabe, em 4 ocasiões diferentes, conseguiram mandados Foreign Intelligence Surveillance Act para vigilância contra a campanha de Trump e depois contra a presidência de Trump, apresentando investigações fabricadas. Esse dossiê russo, que foi elaborado pela equipe de Clinton como suposta prova para obter esses mandados Foreign Intelligence Surveillance Act, embora eles soubessem, eles sabiam perfeitamente que o documento, o chamado dossiê Steele, na verdade era falso e foi fabricado por uma empresa de pesquisa de oposição chamada Fusion Global Positioning System, que foi contratada e paga pela equipe de Clinton. Então, eles sabiam que estavam tentando obter esses mandados usando informações fraudulentas. Eles, junto com o diretor da CIA, John Brennan, vazaram informações comprometedoras sobre Trump para a imprensa, para abrir uma investigação do Conselho Especial contra Trump e enfraquecer sua presidência, o que ocorreu sob a liderança de Robert Mueller. Então, para piorar ainda mais a situação por causa do que vocês fizeram, em 5 de novembro, a recém-nomeada diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, publicou documentos que, sem dúvida, eram. Isso mostra que tudo isso, no final das contas, foi aprovado por ninguém menos que o próprio Barack Obama, ainda em dezembro de 2017. E aqui está. Chegamos ao herói da nossa história, do nosso romance, como Trump o chama, Barack Hussein Obama. Do ex-principal conselheiro do Comitê Judiciário do Senado, muito próximo ao presidente Trump. Que as acusações realmente serão feitas e elas chegarão até o topo. Espere até ver isso, isso vai te surpreender completamente. Mike, até onde isso vai... Na corrente? Acho que isso vai direto ao presidente Obama, vice-presidente Biden, Hillary Clinton, Comey, Brennan e Lipcat. Muitas pessoas da administração Obama e Biden, incluindo democratas ligados à assistência social. Esses promotores que coordenaram ações com a Casa Branca de Biden para apresentar essas acusações contra o presidente Trump. E... um grande júri está sendo preparado até Ford. Um novo grande júri foi criado em Pierce, Flórida, sendo um bom local para essa investigação.
Senhores, as engrenagens da justiça giram muito, mas muito devagar. Mas em um Estado de direito é necessário seguir a letra da lei. Primeiro, assim que um crime é descoberto, há uma investigação. Se a investigação encontra algo, ela passa para o promotor, especialmente no caso de pessoas conhecidas. Se o promotor achar que sim, que há provas suficientes, ele reúne o que se chama de grande júri, ou seja, um grupo ampliado de jurados, e então decide. Na verdade, ele apresenta o caso e eles decidem se há provas suficientes para iniciar o julgamento. Eles podem emitir ou não o chamado ato de acusação. Se decidirem que há provas suficientes, então emitem o ato de acusação para os promotores. Em 90% dos casos, provavelmente, eles reúnem o grande júri quando têm certeza de que possuem material suficiente. Então acho que estamos a 2 ou 3 semanas, ao que parece, do anúncio, porque o grande júri já está praticamente reunido, pelo que nos dizem, na Flórida. Mas vamos descobrir se há provas suficientes para levar a julgamento. Quem? Senhoras e senhores, Hillary Clinton, as válvulas de Brennan, Joe Biden e Joe Biden, o presidente negro dos Estados Unidos da América, o principal vilão dessa conspiração, Barack Hussein Obama. Então aguardamos por esta sexta-feira e no mais tardar até o final de outubro esperamos prendendo a respiração. Acusação formal sim ou não? No caso de 2 presidentes e um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, isso nunca aconteceu antes, de verdade, o que eles fizeram. Isso também nunca aconteceu antes. Vamos esperar, comemorar, vamos esperar. Por enquanto, eu queria, muito discretamente. Por dentro pode-se dizer viva, viva, viva. Mas por enquanto, o otimismo lá não é pânico, como foi bem dito. Sim, sou otimista. Psiconevrótico, até a próxima.